Atenção, telespectador. Dentro de instantes estará no ar o programa Jimmy Swaggart. Se você realmente está interessado no bem-estar e felicidade das pessoas, pegue o seu telefone agora e convide algum conhecido seu para assistir o programa de hoje. Você e ele serão abençoados. Em 5 segundos, a música e a palavra inspiradora de Jimmy Swaggart. Espero que tenha gostado, porque este hino é uma bênção para mim e espero que tenha sido para você também. É possível um crente viver uma vida perfeita? Alguns crentes podem não ligar muito para essas coisas. Um crente que não liga muito para isso, não se importa muito com o seu bem-estar espiritual, etc., pode tentar achar uma desculpa para não viver da melhor maneira e dizer é impossível e ignorar e esquecer, e não ligar para isso. Mas para aqueles, infelizmente são poucos, para os poucos que amam a Deus de todo o coração e querem agradá-lo, e não é difícil agradá-lo, e querem ser o que Ele quer que sejam, mais que nada neste mundo, eles estão sempre pensando muito nessas coisas. Você está sempre se lamentando porque não alcançou aquele ponto. Algum tempo atrás, para encurtar essa história, Deus estava falando comigo sobre algumas coisas do ministério que eu deveria fazer, passos que eu deveria tomar. Isso iria exigir uma consagração maior de minha parte. Às vezes achamos que somos consagrados ao máximo, e na realidade não somos, para ser sincero. Durante esse tempo, isso aconteceu já há vários anos atrás, já faz bastante tempo mesmo, mas a razão porque ainda me lembro tão bem de tudo que aconteceu naqueles dias é que Deus, por vários meses, na verdade deve ter durado mais ou menos uns 2 anos, Deus estava falando comigo. Agora eu sei por quê, mas não sabia. Costumava orar muito, mas não era uma rotina, mas orava como nunca orei em toda a vida. Estava buscando a Deus, estudando sua palavra, mais do que havia estudado a vida toda. Estava devorando a palavra, hora após hora, dia após dia. Perdi o interesse por qualquer outra leitura, ainda que fosse muito boa para mim. Eu perdi totalmente o interesse, então. Mas o interessante a respeito desse tempo com Deus, nessa determinada época, foi que senti Deus falando muito comigo. Senti bem perto a presença de Deus. Ele estava agindo em minha vida. Foi uma coisa que eu creio, que posso dizer que nunca experimentei antes. Porém, uma coisa muito estranha aconteceu. Eu me senti incapaz. Eu me senti inábil e eu senti que não estava onde deveria estar. Senti isso muito mais do que nunca. Era um sentimento estranho, era um paradoxo. Sabia que estava mais perto de Deus do que nunca. Sabia que Deus estava lidando comigo de um modo como nunca havia feito. Sei que a ação do Espírito Santo estava me levando a um ponto em que eu nunca havia estado. Porém, havia essa sensação estranha. Um dia eu estava orando, estava andando e não havia ninguém comigo. Eu estava orando e Deus falou comigo. Eu perguntei a ele, Senhor, por que isso? Eu estava soluçando e disse, Senhor, por quê? Eu sei que estou mais perto de ti do que nunca, porém, eu estou sentindo algo que é horrível. E ele me disse assim, quanto mais a luz brilha no objeto, mais imperfeição ela mostra no objeto, muito mais do que quando havia menos luz, porque aí você não podia ver. Quanto mais intensa for a luz no objeto, mais
você vê imperfeições que antes não via e que se tornam visíveis. Ele disse: estou mais perto de você, você é mais perto de mim, mais do que você esteve em toda a vida. E por causa dessa proximidade, porque você está mais perto, mais chegado a mim, você está vendo coisas em sua vida que antes você não prestava muita atenção, nem reparava muito nelas. Agora você vê as imperfeições, vê as falhas, vê também os problemas, vê as dificuldades, vê peculiaridades e certas coisas agora que antes você não via. Percebi o que estava acontecendo e entendi que perfeição é uma palavra relativa. Podemos pensar que somos perfeitos conforme o nosso conhecimento. Nunca havia pensado nisso, nunca mesmo. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que temos muito que crescer. Então, podemos dizer que a perfeição depende do desenvolvimento. Você está entendendo isso? Quando Deus salva a pessoa, sua salvação é perfeita, seu desenvolvimento não. É importante entender que não importa o nível do desenvolvimento, não somos perfeitos. E para ser franco, nós nunca seremos perfeitos. Até chegarmos diante de Deus um dia. Você pode dizer, mas eu não entendo porque Deus disse a Abraão um dia: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Deus quer isso. Não pode ser menos. Ele é Deus. Seu padrão tem que ser a perfeição. Não há nada imperfeito nele. Nós devemos tentar, com a ajuda de Deus, sempre crescer no Senhor. Não para poder alcançar a nossa salvação. Não tem nada com a salvação. Está ligado à maturidade e desenvolvimento. Então, você terá vitória. Mas um estado de absoluta perfeição, eu não creio que a pessoa possa alcançar isso nesse mundo. Espere um pouco. Alguém pode dizer, mas Jimmy Swaggart, não estamos falando da perfeição do desenvolvimento, mas sim da perfeição sem pecado. Qual a resposta? Deixe-me dizer de novo, não estamos falando da perfeição do desenvolvimento. Você diz, eu entendo isso. Eu sei que uma criança de 8 anos não é como uma que tem 15 anos e um neném não é como uma criança que tem 10 anos. Eu sei disso. Eu estou falando da perfeição sem pecado, não de desenvolvimento sem pecado. A pessoa pode ser perfeita sem pecado. Sei que alguns não vão gostar. Alguns podem até achar estranho, mas sinto muito. Minha resposta é apenas essa. Eu creio que a resposta não é sim ou não. A resposta é Jesus. O que quer dizer? Sabe, Jesus é o nosso exemplo e ele é o único ser humano, mesmo que tenha sido Deus, que já viveu uma vida perfeita. Seu desenvolvimento não foi perfeito, ele se desenvolveu e a Bíblia diz que crescia em graça e sabedoria de Deus. Seu desenvolvimento não foi perfeito, ele não nasceu com desenvolvimento perfeito, ele precisou se desenvolver. Mas foi perfeito e sem pecado. Foi sempre puro. Nunca pecou. Ele foi a única pessoa que conseguiu isso. Mas preste atenção. Como crente, repare que disse, como crente, não como pecador, como crente, não precisamos pecar. Não precisamos pecar. Satanás não nos força a pecar. É triste dizer, mas nunca vi uma pessoa, uma única pessoa, que apesar de amar a Deus de todo o coração e desejar com todas as suas forças andar perto de Deus o máximo possível, que uma vez ou outra não tenha acabado pecando. Nunca vi uma. Honestamente, não creio que ela exista. Gostei de ouvir um pregador um dia desses
Ele disse, todo aquele que diz que é perfeito, que nunca pecou, isso é, depois de ser salvo, depois da santificação total, seja lá como for, por favor, mande-me uma foto sua. Ele disse que iria aumentar a foto, colocá-la na parede e depois escrever embaixo ou em cima dela o maior mentiroso que já viveu. Creio que isso explica bem. A resposta é Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. Devemos procurar ser como Ele em tudo o que fazemos. Devemos fazer isso. Todos nós devemos procurar alcançar Jesus, imitá-lo, ser como Ele é, andar como Ele anda, falar como Ele fala. Fui entrevistado outro dia por um repórter que perguntou se eu me considerava, se eu me considerava um homem perfeito. Que pergunta mais tola. Espero que a minha resposta tenha sido bem melhor. A pergunta foi tola, mas minha resposta não foi. Eu disse, talvez você não tenha visto alguém ainda que queira mais ser como Jesus Cristo e que tenha falhado tanto. Essa é a pura verdade. Eu não estava tentando mostrar falsa humildade, disse aquilo de todo o coração e ainda digo hoje. Jesus é meu alvo. Meu alvo é ser como Cristo. Eu creio que uma das razões por que nós falhamos tanto é porque a vida perfeita, sem pecado, que Jesus Cristo viveu, deve ser exemplo para nós. E é claro que estamos muito aquém dessa posição. Agora vamos olhar para o apóstolo Paulo por um instante e ver o seguinte. Eu ouvi certa vez um grande pregador batista fazer uma afirmação. Ele disse que o apóstolo Paulo foi o maior exemplo de Cristo que o cristianismo já teve, e eu concordo com o que ele disse. Paulo foi um grande homem. Não foi Cristo, é claro, mas ele escreveu quase metade do Novo Testamento. Alcançou uma posição, repare bem, uma posição em Cristo Jesus que talvez nenhum outro alcançou. Não posso garantir isso, mas creio que com toda certeza podemos dizer isso dele. Sabemos que ele andou de tal maneira e viveu uma vida tal que você e eu gostaríamos de imitar. Eu gostaria. E no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 14, ele faz esta afirmação. Disse, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nessa passagem, Paulo diz que, que há um grau de perfeição que ele não havia alcançado. Ele estava tentando alcançar. Estava caminhando para aquele alvo. Sentia que não havia alcançado ainda. E isso era o grande Paulo falando. Ele se comparou com um atleta numa corrida. Seu alvo estava diante dele, não havia cruzado a linha final. Ainda estava correndo. Queria chegar lá. Ele está enfatizando não sua salvação, mas sim seu crescimento. E se o apóstolo Paulo não se considerou perfeito, eu creio que seria muita pretensão nos acharmos perfeitos. Mas o apóstolo Paulo tinha Jesus Cristo como exemplo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não vou parar, ele disse, nem desistir. Jesus Cristo é o meu exemplo. Depois ele diz no versículo 15 desse texto, todos, pois, que somos perfeitos. O que ele quis dizer aqui? Alguns podem achar que ele está dizendo que era perfeito, mas não é isso. Não é isso que ele está dizendo. É o desenvolvimento.
Isso é, ele está dizendo, todos os que já somos maduros, crescidos, espiritualmente, adultos e maduros, não está falando da perfeição sem pecado, ou grau de absoluta perfeição, ou absoluta santificação. Só está dizendo, eu sou maduro. Estou vivendo para Deus há tempo, Deus tem me usado, mas eu ainda não assimilei aquilo que poderia assimilar. Deus me ajudará a assimilar. Ele foi santificado, sou santificado. Pode parecer estranho, mas você é santificado. Alguns não agem como se fosse, mas a santificação também é dada de graça pelo Todo-Poderoso. Significa ser separado. Resumindo tudo isso, eu acho que é errado ensinar que devemos pecar o tempo todo. Eu creio que é errôneo, errado, isso não está na Bíblia, é enganoso. E essa é uma ideia perigosa que pode derrotar totalmente a vida do crente. Essa é uma ideia muito, muito perigosa. Ao mesmo tempo, creio que achar que você é muito santo é também algo muito perigoso e leva à destruição também. E a única resposta para a perfeição sem pecado, e se podemos obtê-la, a única resposta é Jesus Cristo. Ele é o exemplo. Devemos fazer tudo para ser como Ele, andar e falar como Ele. E depois, quando você passa por experiências marcantes na vida espiritual, quando você alcança vitórias e tem grandes realizações, então você olha para trás e percebe que as vitórias que teve não conseguiu por si mesmo, mas através de Cristo. Você pode dizer, nós conseguimos, foi através dele. Essa é a única maneira possível. E a razão por que Paulo disse que não havia alcançado ainda estava buscando, é porque esse era o desejo de Paulo, estar perto de Deus, mais perto dele. E eu quero encerrar o programa hoje dizendo isso. Na minha opinião, não é possível alcançar uma perfeição sem pecado. E quando eu atravessar os portais da glória um dia, eu estarei lá não pelo que eu consegui fazer, mas porque Jesus pagou o preço. O pecado deixou a marca, mas ele o tornou como a neve. Até amanhã. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. A qualidade que ninguém duvida.